Bom, pessoal, isso vai ser um videozinho meio rápido aí, só para ilustrar aí umas características que a gente não percebe quando às vezes está usando o equipamento, né? Eu estava ontem no trabalho, eu estava fazendo a caracterização dessa plaquinha aqui, plaquinha um pouco antiga e tal, então, na realidade, estava só dando uma medidazinha aqui, estou só dando uma medida nos resistorzinhos aqui, medindo esses resistorzinhos nessas sequências aqui, nessa placa, né? Não sei se vai dar para ver aí na câmera, são resistores de 4.7K. E aí eu falei, bom, aí peguei assim, só de bobagem, eu peguei aí o 1273 e comecei a medir os bichinhos. Então foi lá. 4.6, 4.6, 4.6, 4.6 e o último 2.8. Falei, bom, vai lá, de repente tem algum valor em paralelo. Os outros resistorzinhos estavam bem dentro aí da especificação da tolerância. Rapaz, não sei por que cargas d'água, eu peguei um outro multímetro, o 282, eu estava fazendo outras coisas, e depois eu voltei e peguei o 282 para medir a mesma coisa. Aí fui medir a carreirinha de resistores, aí foi 3.3, opa! Aí, caramba, aí eu comecei a me encafifar. Falei, 3.3, 4.4, bom, tá mais próximo, mas mesmo assim tá bem diferente, né? Um desvio enorme, né? 4.4 e o último 2.8. O 2.8 estava dentro da margem, mas os outros resistores estavam completamente fora. Aí eu resolvi pegar o 189. Aí eu peguei o 189 só para conferir de novo. Enfim, refiz a medida com 1273, estava meio embirutado lá. E aí peguei o 189 e fui fazer as medidas também, né? Porque afinal de contas, né? Será que alguma coisa bateu, né? De birutice? Fui pegar medida. Aí um terceiro valor, 4.0. Eu comecei a embirutar. Aí quando eu vi que o fluxo, aí 4.6, melhor, mais próximo do Keysight, do 1273 e 2.8. Então eu comecei a embirutar. Quando eu vi a relação entre esse valor, entre dois resistores intermediários, 4.6 e 4.0, aí eu comecei a perceber um detalhe. Se eu invertesse as pontas, vamos ver se eu ia ter um valor diferente. 4.6. 4.6. Nos dois resistores que mediram 4.4. Aí deu um momento de eureka e eu saquei qual era o problema. Você já adivinhou? Bom, vamos ilustrar. Bom, se você ainda não adivinhou, agora eu botei, talvez isso ajude. Botei o 1282 para medir tensões e o 189 está no ohmímetro, conectados aqui. Dá uma olhada, o 189 está medindo a impedância de entrada do 282 e ele está jogando quantos volts? 1 volt. Então eu grudei os dois juntos. Quando eu faço a medida no resistorzinho, o Keysight está me jogando 4K, o Fluke está me jogando 4K e o Keysight está me mostrando 0.4 volts. E aí o que acontece? Como o resistor ainda está inserido no circuito, aí isso pode estar ativando alguma junção PN, pois já que o resistor está imerso aí no circuito. Não é capacitância, não é nada. É o baita do processador que está logo ao lado dele, que está sendo ativada a junção PN. E o 2.8K, dá uma olhadinha, atenção, 0.29, ou seja, muito baixa para ativar uma junção PN de silício. E esse aqui é o detalhe. No final das contas, eu, por acidente, percebi que as medidas com o 1273, são
menores. A tensão de saída, dá uma olhada, o 1273 a 10 MB tá jogando 0.4. Então, quando eu meço no circuito, a possibilidade dele ativar uma junção PN é mínima, 0.02. Isso aqui não vai ativar a junção PN, mas de jeito nenhum. Por isso que a medida do 1273 foi mais próxima do valor real. E aqui o 2.8K, você vê as tensões. Então o 1273, na realidade, o ohmímetro do 1273, ele joga uma tensão menor. Muito interessante. Invertendo os fatores, tá aqui, a tensões jogando, medindo a impedância de entrada do 1273, do 282. Está 11 mega, 1011.7, ou seja, ele está bem alto também. Então, vamos botar aqui as pontas de prova e, evidentemente, como vocês já adivinharam, ele vai jogar a mesma... Ele vai jogar uma tensão relativamente alta. Opa! Só fazer o contato aqui. 0.5, um pouquinho mais alta do que 189. Então você nota que 0.5 você já começa a ativar de maneira mais forte as junções PN. 0.6, você vê, então você já está ativando o que for, a junção PN de silício, normalmente é 0.6. E aí vai. Então, detalhe bastante curioso aí, que quase que me pegou, me fez cair do cavalo. O que apenas mostra que nunca teste coisas dentro do circuito. Idealmente, se você quer comprovar se um componente está muito bom mesmo, teste-o fora do circuito. Tem algumas condições de contorno aí, mas sempre tenha aí o cuidado de não fazer a bobagem que eu fiz. Chegando em casa, mais tarde ontem, só para fazer a validação, eu peguei aí o T61. Então aqui está medindo aí os seus 11 MB da entrada, da tensão de entrada do 1273. Muito comum, tá? Os ohmímetros, principalmente na época dos analógicos, ele jogava uma tensão negativa. Então esse aqui no caso está jogando uma tensão negativa bastante baixa, 0.2 volts aí. Então se você vai no circuito, muito provavelmente ele vai medir de maneira mais precisa aí. 4.6 também. Você vê a tensão é baixinha. 4.6 também. E aí vai. Então, no final das contas, tanto o 61 quanto... E o 2.8K, normalmente. Tanto o 61 quanto o 1273 tem uma tensão no ohmímetro bastante baixa, que aí não ativa as junções PN. Então ajuda aí um pouco. Claro que você está sempre sujeito ao efeito de resistências em paralelo e outras coisas assim. Mas no final das contas, só um detalhezinho aí para vocês tomarem bastante cuidado quando estiverem fazendo medidas aí no circuito. Só mais um apêndice aí. Eu estava medindo a impedância de entrada do multímetro. E aí, inadvertidamente, obviamente, eu desliguei um dos multímetros. Por exemplo, o 1273. Olha a impedância de entrada do multímetro desligado. As pontas de prova ainda estão conectadas. 1.6K. Aí eu virei para o Z-Low, que é aquela medida com impedância de entrada baixas, e o bichinho continuava nos 1.6K. Ou seja, os caras da Agilent, ou Keysight, whatever, eles decidiram deixar os terminais de entrada de tensão conectados no Z-Low, mesmo quando o multímetro está desligado. Eu pessoalmente acho isso um erro. Porque, por exemplo, se eu ponho aqui, eu estou aqui com o 1273 agora medindo a impedância de entrada, por exemplo, do T61. Se eu desligo, idealmente, você vai ter uma impedância de entrada infinita. O Unity deixa lá 30 mega aproximadamente. Talvez seja algum valor aí específico, a tensão de saída do 1273 é bastante baixa, eu não sei se isso variaria. Mas, por exemplo, se você pega o Keysight, o 1282A, por exemplo, você desliga o bicho e ele
fica infinita, tensão infinita. Idem, idem na mesma data, se você pega o 189. 189 está aqui com seus 10 mega. Se você desliga o bichinho, infinita também. Ou seja, simplesmente isola os jacks de entrada quando o multímetro está desligado. Então, no final das contas, o 1273 para mim é o pior. Deixa aí uma carga relativamente grande de 1.6K. Todos os outros se comportam bem, inclusive o T61, que lá tem 28 MB, mas enfim. No final das contas, desse apanhadão todo, não conhecendo seu multímetro, sempre faça o quê? Desconecte a bendita ponta de prova. Ou simplesmente desconecte do circuito antes de desligar o multímetro quando você for para casa à noite do seu laboratório. Sempre excelente prática. Não deixe nada energizado, conectado, e desligue o multímetro nas pontas, enfim. É apenas aí no caso, na questão no frigir dos ovos, é uma questão de usar a cabeça para não ter a possibilidade de danificar o equipamento aí de maneira prematura. É isso aí. Espero que essas duas dicas aí, curtinhas, tenham sido úteis.